Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Você falou de Rivotril e você falou que, no caso de ansiedade, depressão no Brasil e tudo mais. Eu queria saber, e aí colocar mais ou menos numa balança, quanto que a cannabis medicinal, ela pode, entre aspas, assim, vou dar uma de Bela Gil, substituir o remédio, quanto eficaz ela é em comparação ao remédio. E aí, pro outro lado, em questões de efeitos colaterais mesmo, quais são os de um, quais são os do outro, para também se colocar na balança, depois de um determinado tempo de uso, falar, esse aqui tem tantos danos, problemas colaterais e esse aqui tem tantos, se é que tem algum, né? Pra gente ter um panorama geral do uso da cannabis com o uso de um remédio sintético direto da farmacêutica, vamos dizer assim. Tá, então, se o Rivotril poderia ser um substituto para os... Ao contrário, né? Se a cannabis pode ser um Isso. substituto para o Rivotril, e quais os efeitos colaterais? Isso. Poderia fazer uma substituição, depende de cada caso, Uhum. isso precisaria de um médico avaliar, mas existe o potencial da gente fazer a substituição do Rivotril. O cannabis é muito mais segura e existe uma efetividade em algumas condições. Uhum. Então, a gente tem evidências moderadas do uso dos canabinoides para ansiedade. E isso num livrinho do próprio Conselho Federal de Medicina, que fala que a gente tem evidências moderadas tanto para distúrbios do sono quanto para ansiedade. Eles mencionam fobia social, que é bem interessante, né? Pessoas que têm dificuldade de falar em público podem fazer o uso dos canabinoides para melhorar a sua qualidade de vida. E efeitos colaterais, eles existem. É uma planta terapêutica, mas não é sem efeito colateral. O mais comum, Vilela, é a sonolência. Uhum. Agora, tem uns pacientes que têm boca seca, tem pacientes que têm redução da pressão arterial, o que pode ser algo muito positivo. Se é um paciente com dor e hipertensão, a gente reduzir a pressão arterial pode significar a gente reduzir também um medicamento no final do mês, ou a quantidade desse medicamento. Também redução dependendo dos canabinoides, da glicemia, que é o açúcar do sangue. Então, para quem tem diabetes tipo 2, por exemplo, e uma ansiedade, está fazendo uso para ansiedade, e pode talvez reduzir o seu remédio para diabetes, porque ele melhora a ação da insulina no nosso corpo. Então, esses são os mais comuns: tontura, boca seca, hipotensão, sonolência. Tem alguns pacientes que têm ansiedade com o uso de THC, né, que é o componente que dá o barato, né? Assim, essa sensação da felicidade, que eu não acho que é negativa, é um efeito colateral, essa felicidade. Sim. Pô, esse efeito colateral eu queria. Pô, tem tanto efeito colateral pior que esse. Certamente na lista do Rivotril. Exato. Mas sim, as pessoas têm um pouco de preconceito, eu acho que com a felicidade como efeito colateral. Acho que eles não estão muito acostumados com essa questão. Que horror, né? É, triste. Perigoso. Nossa, que medo. Mas eu acho que a gente tá quebrando um pouco esse preconceito. Mas são poucos quando comparados aí. Tem alguns pacientes que têm síndrome do pânico quando usam o THC em excesso também. Que é o pessoal do bolinho, do brigadeironha. Por que Vão isso, morrer. hein? Eu já ouvi falar. O vizinho o amigo do vizinho. Exato. Um primo de um amigo ele meu, que te falou. essas férias agora, comeu e ficou em choque. Ouvi dizer, né? Eu não tava, né? Eu estava trabalhando. Mas ele ficou em choque, assim. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que exagero, né? Né? Pensei, né? Quando me contaram. E aí, então é real isso aí, não é um negócio da pessoa ser meio quadradona e... Não, assim, de várias idades. Eu já escutei de várias idades. Inclusive pacientes idosos, assim, fui fazer com filho, fui fazer com um amiguinho, enfim. Um amiguinho, um coleguinha. Com a dona Rose. E passaram mal.